Oi, pessoal, tudo bem? Como eu falei, eu vou trazer aqui para o meu Instagram pessoal algumas reflexões que tinham lá no Instagram da Compartilhar, mas eu vou regravar alguns vídeos porque eu acho que faz mais sentido. E um dos vídeos que eu pensei em começar é o vídeo sobre a mitologia do caos. Vou fazer um recorte pela mitologia grega, uma rápida apresentação histórica, porque o caos tem muito a ver com o nosso cotidiano e é isso que nos interessa, né? Falar de mitologias e de aspectos simbólicos que a gente possa trazer uma narrativa coesa com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Então, vou fazer a leitura breve da história do caos para quem não conhece. É uma adaptação do texto do José Francisco Botelho. Depois, se alguém quiser, tenho em PDF. É só me dar um alô. Então, ele fala assim: no princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia no universo além do caos. O caos ocupava todo o espaço do universo. Nele estavam misturadas as sementes de todas as coisas futuras, mas não havia ordem alguma, apenas um turbilhão sem sentido e sem fim. O sol não iluminava o dia e a lua não brilhava à noite. Não havia chão para firmar os pés, nem mar para se nadar. Todos os elementos estavam misturados num caldo primitivo, e as coisas, embora sempre em confusão, não saíam do lugar, pois não havia sequer direita e esquerda, em cima ou embaixo, norte ou sul, dentro ou fora. O caos era tudo e ao mesmo tempo nada. Mas de repente, e sem qualquer explicação, brotou do caos o primeiro sinal de um futuro menos caótico. Uma deusa. Era a Terra, que os gregos chamavam de Gaia ou de Geia, de seios fartos. Esse é o sentido de Gaia. Gaia tinha uma forma fixa, estável, ao contrário do caos. Sobre o imenso corpo fértil de Gaia, os elementos, antes em confusão, começaram a se organizar, ocupando cada um o seu lugar correto. Fogo, terra, ar e água destilaram-se uns dos outros. Os elementos libertavam-se do confuso abraço mútuo, e as curvas generosas de Gaia iam dando origem a colinas suaves, vales profundos, montes e montanhas. Das profundezas do caos surgiram outros seres grandiosos, enigmáticos e tão antigos que a mente humana mal consegue compreendê-los. Um deles foi, nada mais nada menos, do que Eros, o amor entre os romanos, o princípio da atração universal. Graças a Eros, elementos diferentes se uniam para gerar novos seres. Era uma divindade irresistível. Não era ainda o amor entre humanos, mas a força motriz que faz o próprio universo seguir existindo. Mas, junto a Eros, também surgiu Tártaro. Como Gaia, Tártaro era tanto uma divindade quanto um lugar físico, né? Era um abismo obscuro, nevoento e infinitamente profundo. Na organização do universo, Tártaro se fixou abaixo de Gaia. Dois mundos contíguos, mas distantes. E aí ele conta: se um buraco fosse cavado da superfície da Terra até Tártaro, uma bigorna levaria vários dias para chegar lá em queda livre. Então era bem longe. No Tártaro subsistia a confusão e as sombras do antigo caos. Era um lugar horrendo, a mais profunda prisão onde os deuses jogavam seus inimigos. Do caos também nasceram outras duas divindades primordiais, Nix, a noite, e Erebo, a escuridão. Sob a influência de Eros, Gaia sentiu uma pontada do desejo. Ela queria que as suas férteis curvas fossem cobertas pelo corpo vigoroso de um companheiro. Por isso Gaia gerou e gestou sozinha dois filhos que também seriam seus amantes, como não poderia deixar de ser na mitologia grega, né, gente? Primeiro, ela criou o céu estrelado, que os gregos e romanos chamam de Urano. Em seguida, ela gerou o imenso e rumoroso Ponto, com P maiúsculo, que é o mar salgado. Agora, o mundo da mitologia grega estava estruturado. No alto, o céu. No meio, a fértil Gaia, com montanhas e planícies, banhadas pelas ondas do mar. E lá nas profundezas, o Tártaro sombrio. E assim, o caos ia se transformando em cosmos, palavra de origem grega que significa ordem. Fecha o texto. Vamos para a reflexão. Então, o que a história do mito do caos pode nos ensinar? Né? Então, trazendo para o nosso cotidiano. Não são poucos os caos que a gente vive, né, gente? É caos financeiro, é caos relacional, é caos no trabalho, é caos político.
às vezes é a nossa saúde que está um tanto caótica, às vezes a nossa vida estagnou, parou, a gente não consegue saber para onde ir e a gente se sente, né, numa energia caótica. Então, as narrativas mitológicas, do meu ponto de vista, elas têm essa função, né? Elas contam pra gente vivências humanas ancestrais, desde que o mundo é mundo, e vai dando ali uma pista mais ou menos de como é que a gente pode se integrar com essas energias e trazer essas energias a nosso favor. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu acho que tem uma questão da narrativa do caos que nos ensina que o caos precede a criação. Não há criação sem que haja o caos. Então, toda vez que a gente estiver numa situação caótica, isso significa que algo também precisa ser criado, ou que algo está para ser criado. Só que muitas vezes a gente não tem dimensão disso. Em alguns momentos a gente consegue sair desse caos a partir do cotidiano da vida, dos laços que a gente faz de amizade, familiares e tudo mais. Em outros momentos a gente não consegue e a gente vai precisar de um auxílio profissional, né, de uma psicóloga, de um psicólogo ou psicóloga, para poder tirar a gente desse lugar, né, dessa indiscriminação, né, dos afetos, dos pensamentos, dos sentimentos, aquilo que deixa a gente atordoado, que a gente não sabe nem para onde ir. Quanto mais tirar uma ideia brilhante dali, né? Então, o caos, ele não é um sinônimo de que as coisas estão ruindo para desaparecer. O caos é um sinônimo de que as coisas estão bagunçadas, porque novas coisas precisam ser criadas, novas saídas precisam ser criadas, novos pensamentos, novas atitudes, novos comportamentos, novos projetos de vida, novas relações precisam ser iniciadas, porque esse é o fluxo da vida, né? Vida e morte o tempo inteiro, né? Simbolicamente falando. E às vezes, né? Não simbólicos, realmente falando. Então, a mitologia sobre caos significa para mim, no meu ponto de vista, e vejam como é que isso reverbera em cada um de vocês, que mesmo que a gente esteja num momento muito difícil, tem uma saída criativa. A questão é que a gente vai precisar de ajuda para encontrar essa saída criativa. E aí, qual é a ajuda? Vai depender do momento, enfim, da situação. Uma outra coisa que eu acho importante destacar é Eros, lógico, né? Porque sem Eros a gente não vive, porque Eros não é só sobre amor romântico, né? A gente também usa ele nessa perspectiva, mas Eros é sobre o amor pela vida, a libido, né? A energia que faz o movimento, a coesão, a integração, a união dos opostos, né? E aqui eu não estou falando de gênero, tá? Estou falando de elementos psíquicos. Então, e outro ponto muito importante, que nem sempre a gente quer ver, é o tártaro que nos habita. Todo mundo tem um tártaro dentro de si, que é esse lugar, esse abismo para onde a gente joga os nossos inimigos, que são os pensamentos, comportamentos, lembranças, só que ficam lá, reverberam em nós, porque tudo é sobre nós, né? Então, mesmo que esteja lá no tártaro nosso, né, simbolicamente dentro da nossa sombra, esses elementos continuam interagindo conosco, atuando na gente, embora a gente nem sempre se dê conta disso. Então é muito importante olhar para isso também, até porque muitas vezes é extremamente dolorido, mas nos compõe. E aí sim, né, dependendo do conteúdo que a gente vai olhar, a gente vai precisar mesmo de um acompanhamento psicológico, porque é uma jornada pela alma humana, né, pela psique humana, alma não no sentido espiritual religioso, alma enquanto psique. Essa jornada nem sempre é uma jornada simples e, aliás, quase nunca é, porque ela traz muita potência, mas ela também traz muito caos. Então, eu espero que esse vídeo, apesar de longo, possa ter encontrado vocês no momento em que é necessário refletir sobre a organização da vida. Então, é isso. Até a próxima!